Olá, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje temos connosco a doutora Filipa Osório, podemos considerar que é a maior especialista sobre endometriose em Portugal e é ginecologista no Hospital da Luz e ainda também no Santa Maria. E hoje, neste episódio, aquilo que nós vamos tentar falar é um bocadinho sobre os sintomas, o diagnóstico e o tratamento. Vamos dar aqui continuidade ao episódio anterior, sendo que vamos tentar dar aqui um enfoque à visão 360 e à multidisciplinaridade necessária para fazer aqui um controle da doença. Doutora Filipa, sabendo que nós temos aqui uma dificuldade no processo de diagnóstico para a endometriose, varia entre 7 a 8, 9 anos, quais é que são os sintomas que podem servir aqui como as principais pistas para o diagnóstico? Bem, olá Inês, obrigada por este desafio. É assim, no diagnóstico de endometriose, nós fizemos um estudo e lançámos um questionário para a população portuguesa e realmente mais de 40% das mulheres portuguesas têm um atraso entre 5 a 10 anos para terem o diagnóstico de endometriose. Aquilo que nós temos que estar mais alerta é para os sintomas, ou seja, para a dor. E a dor pélvica associada à menstruação, que é aquilo que nós chamamos de dismenorreia, e associada a essa dor, muitas vezes podemos ter também dor ao urinar na altura da menstruação, dor ao defecar na altura da menstruação, dor nas relações, principalmente nas relações mais profundas. Podemos ter também a meio do ciclo ou na altura da ovulação, há quem refira dores. Portanto, há todo um desconforto pélvico associado à endometriose. Para além disso, os sintomas digestivos são sintomas que podem ser indicativos, apesar de muitas vezes serem confundidos, ou o diagnóstico ser confundido com o síndrome do colo irritável, existe aqui também uma componente digestiva. Há muitas doentes que vêm com um pré-diagnóstico de síndrome de colo irritável. Isto porque a endometriose é uma doença inflamatória. E ao ser inflamatória, tudo o que inflama o intestino e tudo que aumente a reação inflamatória vai dar um bocadinho uma sintomatologia cruzada. Portanto, vamos ter maior distensão abdominal na altura da menstruação, uma série de sintomas gástricos, vamos ter uma alternância intestinal, às vezes entre diarreia e obstipação. No mesmo dia, inclusive. Pode ser. É muito variável de mulher para mulher. E habitualmente na altura da menstruação há sempre um trânsito intestinal mais fluido, por células de dizer assim, mas muitas vezes há esta alternância entre obstipação e diarreia, além da distensão abdominal que pode vir associada. E a forma como nós olhamos culturalmente para a menstruação também tem que ser desmistificada, porque, como disse na pergunta anterior, a menstruação é um indicativo valioso que pode ser importante para o médico conseguir logo, à partida, sem fazer um exame clínico, logo no processo de traçar aqui o historial clínico. Só falando com a doente, nós ficamos logo com uma suspeita do que é que a doente pode ter. Portanto, se soubermos ouvir as queixas e pesquisar e fizermos algumas perguntas diretas, sabemos exatamente primeiro se existe um risco de endometriose, depois qual é a localização, porque se eu pergunto a uma mulher se tem dor na menstruação e se é uma dor incapacitante que a leva muitas vezes a faltar à escola ou a faltar ao trabalho ou a não conseguir sair da cama, isso já é uma dor que não é uma dor normal. Se a menstruação vem aqui com alguma, no próprio ciclo da menstruação, existir aqui uma instabilidade no processo de dor dentro do próprio ciclo, também pode ser indicativo. Dentro do próprio ciclo... Por exemplo, na altura da ovulação, isto pode ser um indicador. Portanto, resumindo... A dor pode aumentar na altura da ovulação, é caracteristicamente mais intensa na altura da menstruação, mas também pode ser noutras alterações hormonais do ciclo, nomeadamente na ovulação, e portanto aí pode ter uma dor mais incapacitante. Mas depois, na sequência, fazendo as perguntas à mulher, e se ela tem esta dor que a impede de fazer a sua atividade normal, se não consegue
tratar dos filhos, ou sair de casa, ou ir trabalhar. Portanto, isto levanta-nos um sinal de alerta. Depois, se nós fazemos uma pergunta e ela nessa altura tem dor a urinar, com uroculturas negativas, isto pode significar algum problema associado à bexiga, nomeadamente uma endometriose da bexiga. Se por outro lado tem dor ao defecar e dores nas relações profundas, podemos estar a pensar em envolvimento do chamado septo retovaginal, que é uma localização que fica entre o útero e o intestino, ou seja, no fundo da vagina, e portanto que desencadeia este tipo de dor. Depois há doentes que se queixam, por exemplo, de perda de sangue do umbigo, sempre que menstruam. Isto quer dizer que levanta-nos uma suspeita para um nódulo do umbigo. Ou dores de cabeça, também pode ser aqui um indicador. Dores de cabeça já não vem tanto associado à endometriose, mas vai a um síndrome pré-menstrual ou às flutuações hormonais, que há doentes que se sentem mais e que têm a privação dos estrogénios e que podem, por essa flutuação hormonal, desencadear as dores de cabeça. Portanto, resumindo e deixando aqui um bocadinho este alerta, esta mensagem, nenhum sintoma, nenhum alerta ou nenhuma pista pode ser desvalorizada pela paciente. O melhor é sempre, no processo de história clínica, partilhar com o médico tudo aquilo mesmo que sente, sim. Mesmo aquilo que acha que é normal, ou mesmo aquilo que acha que é um jeito que deu. Porque há uma dor que é muito característica, que as doentes muitas vezes não relacionam, que é a dor no ombro na altura da menstruação. Ou dor na perna também, que é o meu caso. Dor na perna ou dor no ombro. A dor no ombro refere-se geralmente a focos que possam existir no diafragma. A dor na perna pode ser por irritação das raízes nervosas, nomeadamente nódulos que estejam junto às raízes sagradas ou ao nervo ciático, que pode dar uma dor com irradiação para a perna. Portanto, resumindo, este é muito, muito, mesmo muito importante haver esta partilha e não desvalorizar nenhum sintoma, nem nenhuma queixa, assim como dores que tivemos no passado e que agora já não temos, ou no passado não tivemos dores e agora já temos, ou alguns sintomas que agora já temos, não os devemos desvalorizar. Portanto, num processo mesmo após o diagnóstico, este controle da endometriose não está garantido, mesmo com terapêutica hormonal. Maioritariamente nós conseguimos controlar a evolução da doença usando a terapêutica hormonal, mas não é só a terapêutica hormonal que interessa, ou seja, cada vez mais nós temos que ter uma abordagem holística, uma abordagem multidisciplinar da mulher, porque há uma série de valências onde nós podemos atuar, não só na terapêutica hormonal. Por exemplo, estávamos a falar dos sintomas gástricos, e isso quer dizer que se nós fizermos uma dieta mais anti-inflamatória a uma doente que tenha endometriose, ela vai ter menos sintomas. Isto significa que muitas vezes, se fizermos alguma restrição alimentar, nomeadamente de lácteos, de glúten, de carnes vermelhas, de açúcares processados, de alimentos processados, vamos reduzir a inflamação com menos sintomas e menos dor. Por outro lado, fazer exercício físico também leva a haver uma diminuição da inflamação do corpo, leva à libertação de endorfinas com melhor tolerância à dor. Portanto, há aqui uma série de fatores multidisciplinares, possibilidades que nós podemos utilizar. Depois a fisioterapia pélvica também ajuda. Psicoterapia, porque uma mulher que vive com dor diariamente é uma mulher que muitas vezes fica desgastada fisicamente e psicologicamente e que precisa de apoio. E precisa de entender porque é que aconteceu, porque ela, porque é que não consegue fazer as suas coisas, e isto é difícil de lidar enquanto não tem um controle da doença. Primeiro, quando não tem um diagnóstico. Quando chega a um diagnóstico, a maior parte das doentes até fica: uau, finalmente tenho uma razão para aquilo que eu estou... Afinal não estou maluca, é isso mesmo. E isso significa que dar nome às coisas é importante, mas haver um apoio por trás, haver um apoio por trás e uma consulta de psicologia, de psicoterapia, muitas vezes ajuda muito a ultrapassar isto tudo. E também a fazer aqui um processo de aceitação e às vezes em casos mais extremos, quando falamos de infertilidade, também aqui
a psicoterapia tem um papel determinante para a gestão do processo de infertilidade, de redefinição de vida e de luto. Tudo. Nós, enfim, quando falamos de endometriose e infertilidade, é preciso dizer que a grande maioria das mulheres que têm endometriose não têm obrigatoriamente infertilidade, ou seja, apenas 1/3 das mulheres que têm endometriose é que vão ter dificuldade em engravidar. Mas aos dias de hoje considera que a infertilidade ainda é um fator determinante para o diagnóstico, ou seja, o processo de consciencialização, apesar de todo o trabalho que a Associação Mulherente tem feito, que a doutora tem feito, nas várias presenças na comunicação social. Eu acho que nós cada vez conseguimos diagnosticar mais cedo a doença, alertar para a possibilidade de endometriose, conseguimos atuar mais cedo, não só iniciarmos uma terapêutica hormonal, mas como falarmos da possibilidade de preservação da fertilidade, ou seja, uma mulher que é nova, que está em início de carreira, que tem uma vida pela frente, que se calhar ainda não pensa em crianças e que só quer crianças lá para os 30, 35, mas se tem endometriose vamos ter pela inflamação uma diminuição da reserva ovárica, às vezes pela própria doença se envolver os ovários podemos ter uma diminuição da reserva ovárica e se conseguirmos atuar cedo de maneira a aconselhar a preservação de óvulos numa fase precoce, isto significa que quando ela quiser ter uma gravidez, mesmo que tenha dificuldade, tem um plano B. Mas salvaguardando na mesma que nem todas as mulheres que são diagnosticadas de forma precoce têm que passar por este processo, depende muito de caso para caso. Depende muito de caso para caso, mas uma mulher com endometriose e em que pelas vicissitudes da vida quer engravidar aos 38, 40, se não fez preservação da fertilidade, a probabilidade de engravidar com os óvulos dela diminui muito. Portanto, já numa mulher normal sem endometriose, quanto mais numa mulher com endometriose. Mas aí considera que tem a ver com a dificuldade que pode existir, que não sabemos, só quando a mulher quiser engravidar é que vamos perceber, tem a ver com essa dificuldade que pode existir ou não, ou tem a ver aqui com a capacidade receptiva que o útero tem, neste caso o endométrio tem? Tem a ver com muitas coisas. Primeiro, a própria idade, que não tem nada a ver com a endometriose. Quanto mais velhas somos, menor é a reserva, menor e pior é a qualidade dos óvulos. Depois, tem a inflamação provocada pela endometriose, vai afetar os ovários negativamente, reduz a reserva ovárica. Depois, a própria endometriose altera o líquido peritoneal, altera a motilidade das trompas, altera a recessividade do endométrio. A possibilidade de existência da adenomiose também pode alterar a possibilidade de implantação. Portanto, há aqui uma série de coisas que pode dificultar a fertilidade. Mas volto a salientar que nem todas as mulheres chegam ou precisam de ajuda para engravidar e a maior parte delas engravida espontaneamente. Portanto, esta preservação que se faz nos casos em que é diagnosticado com alguma antecedência é só apenas um caso, é um seguro. Processo. Exato. Nós cada vez mais fazemos seguros de vida. Isto é um seguro para... é um plano B. Se espontaneamente não resultar quando a mulher desejar engravidar, pelo menos tem um plano B. E não há tanto recurso a óvulos de dadora ou outras situações que muitas vezes é necessário. Voltando aqui um bocadinho atrás, sabemos que a questão da infertilidade pode despoltar aqui a necessidade da cirurgia, mas não considerando a infertilidade, olhando mesmo para a cirurgia como um caso isolado, quais é que são as circunstâncias que vos levam a considerar uma cirurgia? Seja um diagnóstico precoce, seja um diagnóstico em que se consegue perceber que a pessoa tem problemas de infertilidade e é necessário cirurgia. Independentemente do caso, que tipo de pistas é que são essenciais e que acabam por determinar a ida para a cirurgia? Infertilidade não significa cirurgia. Aquilo que, portanto, nós colocamos a cirurgia em cima da mesa quando, primeiro, existem massas suspeitas e que nós não temos um diagnóstico certo. Por exemplo,
Em termos de ovários temos endometriomas, mas podemos ter endometriomas atípicos que não nos deixam tranquilos. Isto pode ser uma indicação cirúrgica. E essa indicação é feita através da eco e da ressonância, ou a eco pode ser suficiente para essa despistagem? Isso se calhar é um tema um bocadinho mais à frente. É? Isso em termos de diagnóstico, podemos dizer que temos a clínica, temos o exame objetivo em que vamos detectar às vezes nódulos na vagina, e depois temos a parte imagiológica que apoia a nossa suspeita diagnóstica. E a parte imagiológica, o exame à cabeça inicial é uma boa ecografia feita por um ecografista experiente em endometriose. E isso vai-nos automaticamente permitir estadiar a doença. Perceber se o útero está afetado ou não, se os ovários estão afetados, se o compartimento anterior, ou seja, à frente do útero, e bexiga e ureteres estão bem ou não. Depois o compartimento posterior, em que temos qual é o envolvimento do septo retrovaginal, se a parede intestinal está envolvida ou não. Portanto, toda essa parte fica logo bem relatada por uma boa ecografia. Agora é óbvio que uma ressonância, e habitualmente fazemos até uma ressonância abdominopélvica, isso vai nos permitir estadiar ainda melhor aquela suspeita que temos inicial ecográfica. E a ressonância vai nos dizer se existe envolvimento do diafragma, se os rins estão bem ou não, porque se existir um aperto do ureter, o rim vai dilatar e nós conseguimos perceber isso na ressonância, Através ou pela da parte do ecografia contraste. também. Sim, e não só, e pela própria imagem, se está dilatado nós conseguimos identificar. E depois todo o mapeamento intestinal e pélvico que nos vai dar a localização das várias lesões. Portanto, isto habitualmente é a marcha diagnóstica. É óbvio que depois, dentro do diagnóstico, se temos um envolvimento intestinal com suspeita de um aperto do intestino, muitas vezes fazemos uma colonoscopia para perceber se existe alguma estenose ou aperto do intestino e a qual nível é que está, para percebermos o que é que teremos que fazer a seguir. E, portanto, isso pode ser indicador de uma cirurgia, portanto, é um dos fatores que acaba por balancear. Porque, na verdade, pronto, eu já tenho este feedback seu, mas, na verdade, e gostava de partilhar, nenhum médico pretende ir para a cirurgia. A cirurgia é sempre o último recurso num processo de controle da doença. A cirurgia é o último recurso quando não conseguimos fazer, quando a terapêutica médica não responde, quando a alteração dos hábitos de vida não respondem, quando os outros recursos não respondem. Mas saltando agora novamente para a parte de quando é que nós intervimos cirurgicamente. Intervimos, já disse, por massas atípicas, intervimos quando existe envolvimento de órgão. Isto quer dizer que se temos um ureter apertado, que o ureter é o tubo que vem do rim para a bexiga e que transporta a urina. Se temos um nódulo que envolve o ureter e que o aperta, isso quer dizer que vamos estragar um rim, portanto o rim vai dilatar, e se não libertamos esta estenose, o rim acaba por deixar de funcionar. Portanto, isto é uma indicação cirúrgica obrigatória. Outras causas era o envolvimento do intestino. Se existe um envolvimento do intestino com aperto do intestino, vamos acabar numa oclusão intestinal. Portanto, aqui temos que pensar em cirurgia. Depois, quando temos uma doente em que não controlamos medicamente a dor, se é uma doente que tem uma dor incapacitante, apesar de toda a terapêutica que nós fazemos, temos que pensar em cirurgia. Porque, lá está, os sintomas nem sempre são significado de uma gravidade maior da doença. Podemos ter doença leve, em termos Podemos ter de doença tecidos, leve com muitos sintomas e doença muito grave sem sintomas. e essa é a dicotomia que temos. Mas por isso é que nós temos que adaptar o nosso tratamento à doente que temos à nossa frente. Não só pela gravidade da doença, como pelos sintomas, como pelos objetivos da mulher. Ou seja, uma mulher que não pretende engravidar, eu posso lhe fazer uma terapêutica hormonal até ao fim da vida e, se estiver controlada, não lhe faço absolutamente mais nada. Por outro lado, uma mulher que pretende engravidar, que até está bem com a pílula, mas vai ter que parar a pílula. E isso quer dizer que muitas vezes as alterações dos hábitos de vida em termos de alimentação e de exercício físico e de fisioterapia, tudo não é suficiente para lhe controlar a dor. E uma mulher com dor muitas vezes não consegue ter relações
e se isto se não consegue ter relações, não consegue engravidar. Portanto, há aqui uma série de coisas que temos que pôr em cima da mesa e perceber qual é que é o caminho, se a cirurgia faz sentido ou não. Ok. Voltando aqui, já falámos aqui um bocadinho sobre a cirurgia e sobre, então, qual é que é a necessidade e quais é que são os fatores que podem determinar ir para a cirurgia ou não, mas voltando aqui um bocadinho à questão da visão 360 e da importância, já nos conhecemos há 4, 5 anos e na verdade logo desde a primeira consulta a doutora Filipa escreveu-me num papel quais é que seriam aqueles alimentos que eu deveria procurar consumir, mas mais do que isso, quais é que eram os alimentos que eu devia rejeitar. Outra coisa que eu, na altura, registrei e ficou na retina foi, uma das perguntas foi, faz psicoterapia, não faz psicoterapia, faz exercício físico, não faz exercício físico. Portanto, é claro que hoje em dia, e é consensual, esta visão 360 e o quão determinante é para o controle da doença. Portanto, não faz sentido hoje uma mulher olhar para o ginecologista como o único especialista que a vai ajudar a controlar a doença. Habitualmente o ginecologista é quem gera e centraliza tudo o resto, mas abre os horizontes da mulher que está à nossa frente para as várias possibilidades que existem e para as outras valências que são fundamentais para ela ter uma boa qualidade de vida. E isso são os hábitos de vida, é a psicoterapia, a psicologia, o apoio que ela precisar, a fisioterapia pélvica, as terapêuticas alternativas, porque há muita gente que se sente muito mais relaxada se fizer acupuntura, reiki, há uma série de outras coisas que depende da mulher que estamos à nossa frente, que muitas vezes a fazem sentir-se melhor. E tudo que aumenta a qualidade de vida é para apostar. Nós, na parte de reiki e das terapias que podem promover aqui o relaxamento, nós depois vamos falar nisso com mais cuidado no próximo episódio, porque lá está, aquilo que disse no início, e voltando um bocadinho ao que disse no início, a mulher com endometriose está habituada a viver com dor. E, portanto, quando utilizamos aqui técnicas de relaxamento, mostramos à mulher uma outra forma de estar, uma outra forma de se sentir, e isso acaba por despoltar essa necessidade e a importância destas técnicas para ajudarem na gestão da doença. Estamos quase a terminar e, portanto, eu vou agora entrar aqui em perguntas que eu acho que são importantes para conseguirmos perceber o humano que temos à nossa frente quando consultamos um ginecologista especializado em endometriose. E, portanto, gostava de lhe perguntar porque é que se interessou por esta área e de a desafiar qual é que é o quilómetro em que nós estamos nesta maratona que é o conhecimento sobre a endometriose. Em que fase da maratona é que estamos? Bem, em relação à maratona, eu acho que estamos numa fase muito inicial, porque ainda há muita coisa para descobrir na endometriose, mas muita mesmo. Começando logo pela etiologia, que não é completamente consensual, sim, que existem N teorias para tentar explicá-la, mas acho que cada vez mais se faz investigação e mesmo nós lá no hospital estamos aqui em várias áreas a investigar e a tentar lançar projetos de investigação para levar uma mudança no tratamento das mulheres, mas ainda estamos num grão de areia, diria eu. Há ainda muita coisa para se descobrir. E o que a motiva mais é esta vida constante de descoberta e de experiência, ou é saber que está a contribuir para o bem-estar de uma mulher, ou inclusive das mulheres que querem ter filhos, para alcançar um sucesso e um objetivo tão importante que é ter filhos. Bem, voltando um bocadinho atrás e personalizando isto, é assim, eu acabei por vir para a endometriose um bocadinho levada pelos factos da vida e da sequência de vida que eu tive. Portanto, eu entrei para a ginecologia porque adorava cirurgia e porque comecei a ajudar um cirurgião, o professor Pereira Coelho, foi quem trouxe a fertilização in vitro para Portugal. E eu, durante a faculdade, comecei a ajudá-lo nas cirurgias dele.
nomeadamente na laparoscopia. E, portanto, aí comecei a ter muito contacto e foi ele que me levou a escolher a especialidade. Depois, mais tarde, e sempre ligado à cirurgia, porque eu sempre foi um bichinho que eu tenho. De referir que é hoje uma das principais formadoras em Portugal na área e que tenta promover aqui um bocadinho Bem, essa... eu tento. Sim. Eu tento passar a mensagem e tenho internos, eu tive muitos internos comigo em Santa Maria, ainda tenho alunos e mesmo agora no Hospital da Luz nós temos internos a fazerem estágios de laparoscopia e estágios de endometriose, agora de uma forma mais sistematizada e que acho que vai ajudar bastante a divulgar não só a doença como o conhecimento da doença e o tratamento que devemos fazer. Neste caso, a promover aqui o conhecimento médico, que é também uma das lacunas que nós ainda temos que fazer e, portanto, estamos no início da maratona, é isso? Estamos no início da maratona, sem sombra de dúvida. Estamos no início da maratona, mas é interessante saber, e aqui passo esta curiosidade, é interessante saber que já temos crianças chamadas Filipa e Filipe, em homenagem à doutora Filipa, por ter conseguido contribuir positivamente para casos de sucesso em Portugal. Pode-me explicar aqui, ou dar-nos conta e apresentar-nos aqui alguns exemplos, ou um exemplo que a tenha marcado e que seja importante para a sua motivação diária nos desafios que encontra? Tenho N. N. Ou seja, aquilo que me dá um sorriso ao fim do dia é quando uma doente se senta à minha frente com um sorriso e diz: estou sem dor. Finalmente tenho vida. Depois, como é óbvio, nós acabamos por acompanhar estas mulheres durante anos a fio e uma grande etapa e uma grande luta muitas vezes é conseguir ter um bebê. E isso quer dizer que tenho várias doentes que passaram pelo processo de diagnóstico, de cirurgia, de tentativas para engravidar. E lembro perfeitamente de uma mulher que estava desesperada, que tinha pneumotórax de repetição, já com uma suspeita inicial até de uma carcinomatose, ou seja, de uma doença oncológica, mas que afinal era uma endometriose e que afinal tinha líquido no pulmão, líquido na barriga, nódulos por todo lado, que acabou por ser submetida a 2 cirurgias e que queria engravidar e que já estava em processo de infertilidade e já tinha tentado várias vezes e já me dizia: doutora, tire-me o útero porque eu não aguento isto. Eu disse: não tiro. Sim, porque acaba por ser uma decisão eu conjunta. acho que ainda não para por aqui. E discutimos, não discutimos, resolvemos mais um tratamento e ela agora tem 2 crianças maravilhosas. E pronto, e depois o outro saiu a seguir e está tudo bem e a vida continua e a vida é feita destas pequenas batalhas para levar a um objetivo. E Sente acho que alguma nunca mágoa? se deve desistir. Sente alguma mágoa por algum caso em que não tenha conseguido ter sucesso? Ou consegue fazer essa intervenção e essa resolução médica? É óbvio que tenho algumas pedras no caminho, algumas pessoas que de todo consegui ajudar, mas nós temos que olhar para aquilo que fazemos, nós não somos deuses, e portanto a nossa atitude tem um limite e aquilo que eu me tento agir tento fazer o melhor que sei e que posso pela pessoa que está à minha frente. Mas isso tem um limite. Sim. E infelizmente não conseguimos, os casos de sucesso não são sempre. Mas são mais dicas de sucesso. Estamos quase mesmo a terminar, portanto, para terminar vou fazer-lhe mais um desafio, mais uma pergunta. Daqui a 10 anos, onde é que acredita que estaremos? Estamos a falar que esta doença, o conhecimento e a exploração tem menos de 100 anos, portanto, 1/10 do tempo, quanto é que acha que vale em termos de conhecimento, em termos de evolução, em termos de tratamento, mas mais do que isso, em termos de mudança cultural da própria sociedade para enfrentar e para olhar para esta doença?
Eu acho que com a divulgação e a educação da sociedade para a endometriose e para o conhecimento da doença, eu acho que daqui a 10 anos nós vamos ser capazes de fazer um diagnóstico precoce e não vamos estar de 7 a 10 anos ou 8 a 10 anos à espera de um diagnóstico para a endometriose. Portanto, espero que esse seja um ponto fundamental. Depois, com a evolução da investigação que está a ser feita, eu espero que nos abram aqui algum leque de maiores possibilidades terapêuticas, em que permitam, por um lado, preservar a fertilidade da mulher e, por outro lado, dar a qualidade de vida, que é aquilo que nós precisamos, e conseguimos controlar a doença. Portanto, eu espero que dentro de 10 anos que os casos cirúrgicos sejam menos, apesar de ser aquilo que eu gosto de fazer. Mas para quem está do outro lado, acho que devemos regê-las mesmo para títulos de exclusão. Ok. Que mensagem, terminando agora este episódio, que mensagem é que gostava de passar para as pacientes e para os jovens que estiverem a ouvir esta conversa? Que mensagem final é que gostava de passar para lhes dar a conhecer aqui um bocadinho o que é a doença e o impacto que ela tem? Eu acho que nós já estamos cada vez mais conhecedores da doença, e isso significa que, primeiro, quem tem o diagnóstico de endometriose não é para baixar os braços e ficar triste. É um bocadinho, ok, tenho endometriose, o que é que eu posso fazer? Quais é que É são as olhar para a ferramentas? frente. Neste momento temos N ferramentas que podemos utilizar, é não desistir, ter esperança, andar para a frente e tratar de si própria e ir à procura daquilo que faz sentido, daquilo que a permite ter o seu objetivo, seja ele de qualidade, seja ele de felicidade, seja ele de fertilidade, seja o que for. É para não desistir, não baixar os braços. Se tem dor, tem que procurar ajuda, e ajuda especializada, de maneira a chegar aos seus objetivos com um sorriso na cara. Por hoje é tudo. Obrigada, doutora Filipa, pela partilha e pela disponibilidade que tem para participar nestes projetos de literacia e de promoção de conhecimento sobre a endometriose. A vocês desse lado, muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. Não se esqueçam de partilhar este e outros episódios nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Não se esqueçam também de subscrever a nossa newsletter no site para estar atentos e serem os primeiros a terem conhecimento dos próximos episódios. Quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.